Olá, boa noite. Um homem que foi atropelado em um acidente na Avenida Olavo Montenegro, na Grande Natal, no dia 30 de setembro, não resistiu e morreu no hospital. João Pedro Figueiredo tinha 26 anos e foi atropelado enquanto abastecia seu veículo que estava parado na faixa direita da via por causa de uma falta de gasolina. O carro ainda atingiu o próprio carro de João Pedro e o veículo de um amigo dele que tinha ido ao local para ajudá-lo. O motorista chegou a fugir do local, mas foi localizado pela polícia rodoviária em casa minutos depois e levado à delegacia. Acidentes de trânsito como esse, que tirou a vida de João Pedro, tiveram um aumento de mais de 2% no Rio Grande do Norte, de acordo com o Detran. Aí vem a pergunta: e quem provoca esses acidentes com mortes? Recebe punição rigorosa? Esse é um dos destaques do RN2 de hoje, que está apenas começando. Em mais ou menos um ano, a orla da praia de Ponta Negra deve estar totalmente diferente do que é hoje. Pelo menos essa foi a promessa feita hoje pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante a assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa do projeto de reestruturação. 19 mil blocos de concreto serão colocados em 2 quilômetros da orla na praia de Ponta Negra para conter a erosão e o avanço do mar. Uma obra importantíssima, porque a cidade de Natal não possui grandes empresas, grandes indústrias. A nossa grande empresa geradora de emprego e renda é o turismo. A verdade é essa, porque nós não temos grandes empresas nem indústrias. E nós acreditamos que em breve vamos iniciar tanto o enrocamento como a engorda da praia de Ponta Negra. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, emitiu a licença de instalação e operação do enrocamento. Mas para liberar a licença das próximas etapas, como a engorda da praia, será necessária uma audiência pública promovida pela Prefeitura para discutir o projeto com a comunidade. A engorda é a extensão da faixa de areia, que ficaria com 100 metros na maré baixa e com 50 metros quando a maré estiver alta. A obra de engorda e enrocamento terá um investimento de 92 milhões de reais. A empresa que ganhou a licitação tem até 5 dias para começar os serviços. As obras devem estar começando na próxima semana, como está previsto, até dentro do contrato. Tem um prazo de execução previsto para 12 meses e até agora estamos tudo programado, tá certo? É uma obra que nós esperamos que entre funcionários diretos e indiretos envolvam em torno de 100 pessoas. Ao longo de cada dia tem um trecho que vai trabalhar e esse trecho interfere, mas são pequenos trechos diários, não vai interditar a praia em nenhum dia. 2 homens suspeitos de assaltarem uma loja equipadora de veículos morreram depois de uma perseguição e troca de tiros com a polícia militar no bairro Planalto, na zona oeste de Natal. A frente do veículo ficou destruída e o poste atingido pelo carro ficou torto e vai precisar de reparo. Os criminosos estavam em fuga após assaltar uma equipadora no bairro Nordeste, em Natal. Eles levaram celulares, joias e relógios de 3 funcionários e fugiram no carro de um dos clientes. Na fuga em direção à zona oeste, houve perseguição policial pelas ruas do Planalto. Os criminosos saíram atirando em direção aos policiais e tentaram fugir pulando os muros das casas. A perseguição policial terminou aqui na rua Francisca Campos, no Leningrado, entre o Planalto e os Guarapes. Os bandidos estavam neste carro roubado e bateram nesse poste. Foi nesse momento que aconteceu um confronto com os policiais da Rocan, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Nenhum PM se feriu na ação. Os 2 bandidos feridos foram levados pelos próprios policiais da Rocan ao pronto-socorro Clóvis Sarinho, na capital. Eles não resistiram e morreram. Os celulares dos funcionários roubados foram recuperados pelos policiais, assim como uma aliança, um relógio e lacres de plástico, conhecidos como enforca-gatos. As 2 armas apreendidas estavam com cápsulas deflagradas após o confronto. Um dos bandidos mortos na troca de tiros estava com 7 mandados de prisão em aberto. O outro foi identificado como Emerson da Silva Teixeira, tinha 26 anos e era de facção criminosa, segundo a Polícia Militar.
Um homem encontrou um objeto no quintal de casa e teve que ser levado ao hospital depois que o artefato explodiu na mão dele. O caso aconteceu hoje no bairro Potengi, na zona norte de Natal. A casa onde o homem mora fica ao lado de um complexo da Polícia Militar que concentra unidades como o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e a Cavalaria da PM. O caso aconteceu durante a manhã. Familiares informaram que o homem foi ao quintal de casa usar uma torneira quando encontrou o material. Ele levou o objeto até a frente de sua casa, onde aconteceu a explosão. Na hora que explodiu, eu nem imaginei o que podia ser. E aí eu escutei os gritos da minha cunhada, chamando o nome dele, e saí da casa da minha mãe em direção à rua. Quando eu cheguei na rua, vi meu irmão com a mão totalmente aberta. Com o barulho da explosão, familiares saíram da residência e perceberam que o homem precisava de atendimento médico. Nesse instante, uma viatura policial entrou na rua Maria José Lira. Os policiais levaram o homem até o Hospital Santa Catarina, também na Zona Norte. Mas, segundo a esposa da vítima, ele não teve como fazer raio-x no local. Por isso, o atendimento foi encaminhado para o Valfredo Gurgel. Mas o paciente não foi transferido de ambulância. Ele teve que vir em casa de táxi, pegar dinheiro e pagar um carro por aplicativo para chegar no hospital que fica na Zona Sul. Lá, ele conseguiu fazer o raio-x e realizou o procedimento para costurar a mão. Ele não corre o risco de perder a mão ou algum dedo. Segundo a PM, após a ocorrência, o esquadrão antibomba do BOP foi ao local para recolher o artefato que deverá passar por perícia. Ainda não foi confirmado se o objeto pertencia à corporação. A PM informou que nenhum treinamento com o uso de explosivos era realizado pela corporação nas imediações. O caso será investigado pela Polícia Civil e também será alvo de um procedimento administrativo da própria corporação. O Ministério Público Eleitoral recorreu em Brasília contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que autorizou o registro de candidatura do ex-policial militar Wendel Fagner Cortez de Almeida, mais conhecido como Wendel Lagartixa, do PL, a deputado estadual. Com mais de 88 mil votos, ele foi o deputado mais votado, candidato mais votado para deputado aqui no estado. O pedido aguarda parecer do relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski. A defesa do deputado eleito diz que acredita que o pedido será negado pela Justiça. O Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte pediu a impugnação da candidatura de Wendel Lagartixa em 24 de agosto. Segundo o MP, Wendel foi condenado por posse de arma ou munição de uso restrito sem autorização, que é considerado crime hediondo, e terminou de cumprir a pena em 4 de junho de 2021. Portanto, de acordo com a procuradoria responsável, Wendel ainda não cumpriu o período de 8 anos de inelegibilidade previstos em lei para quem é condenado por crime hediondo. O prazo deve começar a ser contado após o término do cumprimento da pena. Segundo o MP, no entanto, no dia 12 de setembro, a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a candidatura dele por unanimidade, argumentando que o crime de porte de munição de uso restrito não é mais considerado hediondo. Wendel Lagartixa passou a maior parte da campanha eleitoral de 2022 preso. Ele foi detido no dia 20 de julho desse ano, suspeito de participação em um triplo homicídio na zona norte de Natal, e foi solto no dia 15 de setembro, cerca de 2 semanas antes do pleito. Morreu na noite de ontem o jovem de 26 anos, João Pedro de Souza. Ele foi atropelado enquanto abastecia o seu carro em Parnamirim. O acidente aconteceu na manhã do último dia 30 de setembro, quando depois do veículo em que ele dirigia apresentar uma pane seca, falta de combustível, o jovem João Pedro Ferreira de Souza, de 26 anos, foi até um posto de combustíveis para buscar mais gasolina e abastecer o carro. Quando ele estava fazendo essa manobra, um outro veículo chegou e bateu contra ele e o carro. Ele teve o diagnóstico de traumatismo craniano, que foi dado pelos profissionais do SAMU, que
levaram ele da Avenida Olavo Lacerda Montenegro, onde aconteceu o acidente, até o pronto-socorro Clóvis Sarinho. Lá, no Valfredo Gurgel, ele passou uma semana em coma induzido e na noite desta segunda-feira, dia 10 de outubro, ele teve o diagnóstico de morte cerebral, confirmada por amigos e parentes do João Pedro. O homem que causou o acidente havia fugido do local. Ele foi capturado pelos oficiais do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual já na residência dele. Ele foi encaminhado no mesmo dia até a 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim, no bairro de Nova Parnamirim. Lá foi realizado o teste do bafômetro, que deu negativo para alcoolemia. Ele não havia ingerido bebida alcoólica. O delegado titular arbitrou fiança de 5 salários mínimos e ele já iria responder por lesão corporal grave culposa. Agora, com o agravante da morte do jovem João Pedro, ele vai responder por homicídio culposo. Essa pena deve ser convertida em serviços comunitários. Acidentes como esse, que tirou a vida do João Pedro, tiveram um aumento de 2,3% no Rio Grande do Norte, de acordo com o Detran. A dúvida que fica é: quem provoca esse tipo de acidente com morte recebe punição rigorosa? Para parentes de algumas vítimas, isso está longe de ser uma realidade. Quanto vale uma vida? Quem mata ou fere no trânsito pode ter a liberdade de volta após o pagamento de fiança? E quem é vítima, o que faz? Seu John morreu no dia 11 de setembro. Ele foi atropelado no dia do aniversário de 46 anos na Ponte Nilton Navarro, na capital. Um mês depois, a família não sabe ainda quem provocou o acidente. A gente não tem tido resposta da polícia nem da justiça em relação a identificar o infrator que acabou atropelando o meu irmão e nem saber detalhes do acidente. A pessoa que provocou esse acidente, que atropelou o meu irmão, ela não parou para prestar socorro, não parou para pedir socorro, ela fugiu do local. Investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos, o caso está em sigilo. Por quê? O inquérito policial é um procedimento que tem como uma de suas características ser sigiloso. E assim o é para garantir a sua finalidade principal, que é de apurar a infração penal e sua autoria. Quem quer respostas não se contenta com o silêncio. Seu Paulo é pai de Gabriel, que morreu em um acidente no fim de agosto em Natal. Você deve lembrar dessa imagem da moto sendo arrastada por um carro. O jovem estava acompanhado da esposa, Maria Luísa, que também morreu no local. O motorista que provocou o acidente disse em depoimento que tinha consumido cocaína. Ele foi preso, mas o alvará de soltura foi expedido. Perdi meu filho e o juiz ainda botou uma pena simples para um cara drogado, cheio de droga. Eu peço mais rigor. Acidente de trânsito, né? Aldenor está há quase 6 meses sem conseguir andar. Ela estava na moto quando foi atingida por um carro no município de Lagoa Nova, no interior do estado. A dona de casa ficou 45 dias internada no Valfredo Gurgel. Hoje, ela faz acompanhamento com a fisioterapeuta para recuperar os movimentos. Me dirigi ao sítio, encontrei um carro em alta velocidade, condutor totalmente embriagado. E quando eu vi, não dava tempo de eu voltar, então encostei em uma seca, deixando a estrada toda livre. E mesmo assim, ele veio e me atropelou. Ele foi preso, mas pagou fiança e hoje está aí, né? Seu Arthur não tem mais o filho Raisson. Dor que nem a mais pensada frase consegue traduzir. O amigo de vida e companheiro de trabalho morreu aos 23 anos em um acidente no Dia dos Pais. Uma relação encerrada precocemente por alguém que acreditou que podia beber e dirigir. O motorista que provocou o acidente, que também tem 23 anos, foi preso e passou a ser réu na ação penal. E eu sofro muito ainda pela perda do meu filho e saber que aquele cara fez isso tudo com ele. Os 4 casos apresentados têm causas e cenários diferentes, mas em comum aguardam por um desfecho: a punição dos culpados. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Natal dentro de uma operação de combate a fraudes no auxílio emergencial deflagrada hoje. São investigadas fraudes em mais de 50 contas. Segundo a corporação, o mandado foi cumprido na vila de Ponta Negra, na zona sul da capital.
No imóvel, alvo dos investigadores, foram apreendidos um computador e um aparelho celular. Não houve prisão. Além da capital, a operação cumpriu mais 3 mandados de busca e apreensão e outro de afastamento de sigilo bancário em Maceió e Salvador. A operação foi comandada pela Polícia Federal da Bahia. Segundo as investigações, pelo menos 51 contas do auxílio emergencial foram fraudadas no aplicativo Caixa Tem. Os valores do programa assistencial teriam sido depositados em contas vinculadas aos fraudadores e para pagamentos de boletos emitidos pelos suspeitos. Ao todo, os suspeitos teriam desviado mais de R$50 mil. Vamos para o intervalo agora, que passa bem rápido. Na volta você vai ver como fica a vacinação contra a paralisia infantil, contra a poliomielite, amanhã com o feriado. E tem também as celebrações em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil aqui na capital. A gente volta logo depois do intervalo. Uma operação realizada hoje pela Receita Federal apreendeu aproximadamente 1.000 comprimidos de êxtase em uma transportadora em Natal. A droga estava sendo enviada como encomenda para um destinatário do Rio Grande do Norte, como forma de tentar driblar a fiscalização. A droga apreendida será entregue à Polícia Federal, que vai se encarregar das investigações para identificar os responsáveis pelo crime. A Receita Federal já havia apreendido cerca de 19 quilos de skunk e aproximadamente 1.500 comprimidos de êxtase em operação nos Correios no mês de junho. Ainda falando sobre drogas, a Polícia Federal incinerou hoje, com autorização da Justiça, mais de 7 toneladas de drogas no Rio Grande do Norte. A incineração aconteceu no alto forno de uma usina na zona rural de Areis, região metropolitana de Natal. Foram mais de 6.800 quilos de cocaína, 434 quilos de maconha, 567 comprimidos de êxtase, além de 49 frascos de anabolizantes que haviam sido apreendidos durante ações que aconteceram esse ano. A incineração de substâncias entorpecentes acontece de acordo com a lei que preserva o meio ambiente. Segundo a PF, a quantidade de droga destruída hoje é a maior da história já realizada pela Polícia Federal aqui no estado. A incineração foi acompanhada por policiais federais, representantes do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária. Mais diversidade, preocupação com as causas ambientais, ações de transparência e combate à corrupção. Essas são algumas das características que formam uma empresa que valoriza o conceito de ESG, uma série de boas práticas que devem ser adotadas, pensando no presente e no futuro dos negócios. Empresários potiguares se reuniram hoje em um shopping da Zona Sul de Natal para tratar do tema. ESG. As 3 letras juntas, traduzidas do inglês para o português, representam o que podemos chamar de governança social, ambiental e corporativa. Empresas de todo o mundo passaram a valorizar o significado da expressão. O conceito valoriza boas práticas relacionadas ao meio ambiente, responsabilidade social e políticas de transparência. No Rio Grande do Norte não é diferente. Nesta terça-feira, mais de 300 empresários potiguares se reuniram para discutir essa agenda criada pela Organização das Nações Unidas. A busca pelo ESG faz parte das estratégias de negócios para as empresas e é também uma cobrança da sociedade mais antenada com assuntos ligados ao desenvolvimento econômico sustentável. Fazer a diferença no mercado e investir no empreendedorismo social se tornou um caminho sem volta. A agenda hoje das empresas que não pensa nisso é uma agenda do passado, né? Todas as empresas modernas hoje, independente do seu tamanho, tem na sua agenda essa questão de impacto, geração de impacto. Isso se traduz na marca, na imagem da marca, se traduz na retenção e atração de talentos, se traduz em prosperidade do seu negócio. Então, como é que a gente pode ajudar as empresas a se desenvolverem
tendo uma agenda de sustentabilidade e impacto social no seu dia a dia. O encontro também reuniu empresas que fazem parte da organização Junior Activement, que já aderiu ao conceito do ESG e que trabalha para incentivar jovens por meio de programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho. O evento comemora os resultados da organização JA, que atua no Brasil há 4 décadas e aqui no estado do Rio Grande do Norte há 17 anos. Durante esse período, aproximadamente 12 mil jovens já foram impactados com a educação empreendedora. Nosso objetivo é crescer, a gente precisa gerar mais impacto. Existem algumas pesquisas que dizem que você consegue uma verdadeira transformação uma verdadeira transformação na sociedade quando você impacta no mínimo 10% dela. Então, nosso objetivo é chegar a 10% dos jovens potiguares, que são cerca de 800 mil no estado. Anderson é membro de uma empresa júnior de consultoria e, junto com a equipe, aproveitou o evento para fazer network. Estamos precisando de muitos jovens com mais iniciativa de empreendedorismo. A InterTV Cabugi é uma das mantenedoras da Junior Achievement, como você viu aí na reportagem. Em Mossoró, hoje foi mais um dia D de vacinação contra a poliomielite. Agora à noite ainda tem ponto aberto. Quem fala com a gente ao vivo é a Beatriz Souza para mostrar e contar para a gente se ainda dá tempo de vacinar, porque amanhã aí em Mossoró não vai ter ponto aberto de imunização, né, Beatriz? Boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. Olha, é isso mesmo, viu? Ainda dá tempo de você trazer sua criança para se vacinar aqui na Universidade Potiguar. A vacinação contra a poliomielite começou por volta das 19 horas e vai até às 21 horas aqui. Então, se sua criança, se seu filho tem entre 1 até menores que 5 anos, não se vacinou contra a polio, não tomou as gotinhas, dá tempo você vir aqui para a Universidade Potiguar, trazer o cartão de vacina, o cartão do SUS e o CPF e vacinar o seu filho e imunizar ele. Realmente, amanhã, as unidades básicas de saúde não vão estar abertas, não vai ter vacinação, mas a vacinação vai voltar a funcionar normalmente na quinta-feira, nas UBSs, o horário das 7 às 11 e pela tarde das 13 às 17. Na UNP, a vacina não... Tem outros tipos de vacinas, né? Não é só contra a poliomielite, tem vacina de rotina, Covid, febre amarela, todos os tipos de vacina e eles funcionam todos os dias também, no horário da manhã, da tarde e da noite, das 19 às 21. A porcentagem das crianças vacinadas aqui em Mossoró é de 52%, em torno de 7.900 crianças vacinadas. A meta, né, é que seja 95% das crianças vacinadas aqui. Ainda tem muita criança para vacinar, mas a campanha continua aí até dia 31. Volto com você no estúdio, Emily. Obrigada, viu, Beatriz, pelas informações, longe ainda da meta dos 95%. E a Secretaria de Saúde aqui de Natal vai vacinar crianças amanhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida e dia que se comemora também o Dia da Criança. Além dos pontos extras da capital, vai ter ainda uma outra opção, lembrando que estamos bem abaixo da meta da vacinação contra a polio, por isso é bom aproveitar a folga e levar a criança para se vacinar. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações sobre essa imunização amanhã no feriado aqui em Natal. Sérgio, boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Pois é, uma situação preocupante, essa baixa adesão, né, esse baixo índice de vacinação. Contra a polio em Natal, por exemplo, apenas 32% das crianças estão vacinadas. Por isso, amanhã a Prefeitura de Natal vai fazer essa espécie de mutirão no Dia das Crianças e vai vacinar não apenas contra a poliomielite, que é o vírus que provoca a paralisia infantil, mas também 8 vacinas vão estar sendo oferecidas. Tem vacina da polio, tem também a varicela, que protege contra a catapora, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da Covid-19, a vacina da influenza, febre amarela, contra meningite e ainda a vacina contra o HPV, que é oferecida para crianças entre 1 ano e adolescentes de 15 anos de idade. Essas vacinas vão estar sendo oferecidas nos pontos extras, que são eles Via Direta, Midway Mall, Partage Norte Shopping, Nélio Dias e também no Praia Shopping. Lá no G1 tem os horários da vacinação. E para ter acesso à vacinação, os pais e mães precisam levar das crianças a caderneta de vacinação e também um documento com foto. Emily Vigílio.
Obrigada, Sérgio, pelas informações ao vivo aqui no RN2. E amanhã, no Parque das Dunas, uma ação educativa de prevenção vai alertar o público infantil sobre as principais formas de evitar acidentes. O Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital Valfredo Gurgel e a Associação de Voluntários Pró-Queimados vão coordenar a ação das 2 até as 5 horas da tarde. A programação terá interação com o público. Por exemplo, vai ter uma cozinha gigante demonstrativa para que o adulto perceba como uma criança pode sofrer queimaduras e, claro, assim tentar evitar acidentes. Atores com maquiagens em 3D, simulando queimaduras de 2º e 3º grau, entrega de panfletos, além do teatro de bonecos e jogos. O evento também tem o apoio do Corpo de Bombeiros. E amanhã, feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, tem programação religiosa em Natal. Geraldo Jerônimo está ao vivo na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Neópolis, e tem a informação para a gente, informações sobre a programação de amanhã. Geraldo, boa noite. Oi, Emily, boa noite a você, boa noite a todos. Começou agora há poucos minutos, a última novena antes da grande festa, o grande dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Esse ano com o tema 3 pescadores, uma rede e um milagre, aí que celebra a padroeira do país e também aqui do bairro de Neópolis, no sul de Natal, Nossa Senhora da Aparecida. Essa é a última novena, última missa de hoje. Amanhã a programação começa cedo, 6 horas da manhã, tem a celebração com a alvorada festiva, 8 horas da manhã, a celebração da primeira missa, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Outra missa às 11 horas da manhã também, e na parte da tarde será celebrada uma missa às 3h30 da tarde. Aí sim, depois dessa missa tem a procissão que irá percorrer aí as ruas do bairro de Neópolis e voltando aqui para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, também no bairro de Neópolis. Essa festa que já é tradicional e vários fiéis, milhares de fiéis seguem aqui desde o dia 2 de outubro na celebração da festa de Nossa Senhora da Aparecida aqui em Neópolis. Emily. Obrigada, viu, Geraldo, pelas informações aqui no RN2. A gente vai se despedindo por hoje. Muito obrigada pela sua companhia nessa véspera de feriado. Tenham todos um ótimo feriado. Boa noite. Outras notícias do estado agora mesmo no nosso portal, o G1RN. E amanhã, feriado, mas tem Bom Dia RN às 6 da manhã. Ótima noite, ótimo feriado e até amanhã.